Muito bem, nesta fase, eventualmente este vídeo pode criar alguma confusão, mas eu alerto para o facto de nós devermos ver e rever o vídeo, já agora também conta para as visualizações do meu canal, mas no sentido de nós percebermos de facto como é que estes mecanismos funcionam. Estou a falar especificamente sobre controllers. Se bem se recorda, no início desta playlist eu referi que a plataforma Laravel, ou a framework Laravel, é uma framework baseada no modelo MVC, Model View Controller. Temos estado já a ver nos últimos vídeos, através da exploração das routes, o que são as views. As views são então os mecanismos que nos permitem escrever o HTML dentro do PHP, por exemplo, e apresentar informação no nosso browser. Existe depois ainda o model, que é o espaço dedicado à reserva de dados e tem muito a ver com a base de dados e lá chegaremos a seu tempo. Existem depois então os controllers. O que são os controllers? Os controllers são os mediadores entre o modelo e as views. O controlador, vamos chamar assim em português, o controlador, o modelo e a visualização. Significa que eu, para ter a visualização dos dados de uma base de dados, eu tenho que ir buscar a informação ao modelo, que é o espaço onde estão guardados esses dados. Para isso eu utilizo um controller. Ora, neste vídeo eu vou fazer uma pequena introdução para verificarmos como é que um controller funciona. Obviamente que ainda não vamos falar sobre bases de dados, mas a seu tempo também lá chegaremos. Para falarmos sobre controllers neste vídeo, eu vou utilizar o exemplo da estrutura de array para os médicos. Mas vou utilizar uma estrutura muito simples, neste caso apenas um array com o nome dos médicos. E nós vimos em vídeos anteriores, eu tive a ocasião agora de limpar aqui todas as informações que havia, nomeadamente aqui no public, ou melhor, peço desculpa, no resources views não temos mais nada, a não ser aquilo que já vem instalado com o Laravel. Eu mostrei que nós podíamos criar aqui uma route, get, e depois colocar aqui, por exemplo, médicos, e a seguir colocarmos aqui uma closure function. Okay. E é sempre bom nós estarmos a repetir estas circunstâncias para irmos apreendendo isto. Neste caso temos aqui return, médicos, sendo que o pressuposto é a existência de um ficheiro com a extensão .medicos.php ou .blade.php, e depois iríamos passar aqui os dados. Por exemplo, vamos colocar aqui with médicos e vamos colocar aqui médicos, que é uma estrutura que ainda não existe e que eu coloquei aqui em muitos vídeos desta forma. Neste caso, médicos é igual, e vamos colocar aqui apenas 3 médicos, ok? Ou os 3 nomes neste caso. João, Manuel e Carlos. E nesta circunstância, se eu agora guardar, mesmo não existindo o return médicos, ok, eu vou colocá-lo aqui depois, mas eu poderia simplesmente fazer aqui um return. Eu aqui esqueci-me de colocar o view, mas eu posso ter aqui um return, e eu sei porque é que eu esqueci-me de colocar o view. Eu posso ter aqui um return simplesmente de médicos. Ok? Então, significa que se eu colocar aqui médicos, ok? Reparem como os médicos foram aparecer ali. Eu não fiz um return view, porque senão teria que escrever ali, ou colocar ali um script, ok? Mas aqui vamos apenas retornar os valores. Ora, como podemos facilmente imaginar, o que vai acontecer ao longo do desenvolvimento de uma aplicação é que este ficheiro das routes vai crescer. E, por norma, uma aplicação web criada com Laravel pode ter dezenas ou até mesmo centenas de routes. Ora, significa isto que a lógica do código de programação não deve residir aqui no interior de uma route, mas sim num mecanismo à parte. Daí vem então o conceito de separação de componentes de uma aplicação. E quando eu falo na separação de componentes, estou a falar objetivamente do modelo MVC. Isto é, eu vou separar a parte da visualização. Imaginem, por exemplo, a apresentação dos dados faz parte das views, a gravação dos dados dos médicos faz parte do modelo
e os mecanismos de lógica de programação que fazem a comunicação entre as views e o modelo são os controllers. Neste caso, eu posso utilizar um controller para ir buscar informação a uma base de dados e depois o controller dizer, ok, agora apresenta uma view para mostrar uma tabela com os dados todos dos médicos. E é de uma forma genérica assim que funciona o modelo MVC. Ora, como é que eu faço então agora para resolver esta circunstância? Eu não quero ter aqui toda a lógica. Imaginem o que seria termos aqui 100 médicos, ok? Tínhamos aqui uma extensão enorme. Imaginem o que era isso multiplicado por várias centenas de routes. Então as routes têm que ser coisas muito sucintas. Então vamos aqui introduzir o conceito de controller. Os controllers, e atenção que nós não vamos ainda ficar a saber como é que os controllers funcionam por inteiro, muito longe disso. Mas vamos fazer aqui uma introdução. Os controllers ficam alojados dentro da pasta app e depois HTTP. Okay? Temos aqui a pasta controllers, que já contém alguns ficheiros, mas que não nos interessa sequer abrir nem alterar. Nós vamos criar um controller e ele vai automaticamente aparecer aqui. Perguntar-me-ão, ok, então será muito simples, bastará clicar com o botão direito do rato e depois ir aqui criar um novo ficheiro e colocar o código lá dentro. Bom, existe uma forma muito mais interessante. Porquê? Porque os controllers, não muito mais interessante, obviamente, de criar os controllers, porque o controller é uma classe que vai ir dar funcionalidades de uma outra classe base, que é a classe controller. Ora, para não termos que estar a escrever, por exemplo, este tipo de código, okay? Como diz aqui, classe controller extends base controller, ou neste caso a classe, o meu controlador extends controller, eu posso utilizar o PHP Artisan para criar o controller. Bom, onde é que nós vamos encontrar o PHP Artisan nesta história toda? Bem, eu vou então fazer o seguinte, eu vou aqui ao meu Laravel, ou melhor, peço desculpa, vou aqui ao meu Laragon, que está aqui, neste caso, aqui embaixo. E no meu Laragon eu tenho aqui a opção o terminal. Quando eu clico aqui no terminal vai abrir algo muito semelhante àquilo que acontece quando eu abro aqui a linha de comandos. Mas é um terminal com mais funcionalidades, permite inclusive ter múltiplas abas, ok? Múltiplos espaços, múltiplas tabs. Ora, como podem observar aqui no meu caso já está aqui no c2./Laragon, mas é muito natural que na vossa circunstância possa aparecer uma coisa completamente diferente, ok? Possam estar aqui na raiz do vosso disco rígido. Ora, a primeira coisa que nós devemos fazer então para criar um controller é entrar dentro da pasta onde nós temos a nossa aplicação. Como é que nós podemos saber qual é o nome da pasta? É muito fácil. Nós vamos aqui a root e temos aqui a pasta primeiro. E portanto a nossa pasta é esta pasta que aqui está. c2./Laragon www primeiro. Vamos aqui tentar copiar e usar aqui na linha de comandos. Portanto eu vou colocar aqui cd espaço Ctrl V e agora Enter. E eu estou neste momento dentro da pasta onde eu tenho o meu Laravel instalado. Se eu fizer aqui um dir, tenho aqui as várias pastas, etc. E tenho nomeadamente aqui o Artisan. O Artisan é aquele ficheirinho que nós podemos utilizar juntamente com o PHP para criar um servidor. Neste caso não necessitamos porque estamos a executar o Laragon, mas vamos aqui ver como é que nós fazemos para criar um controller. Os comandos, como podem observar, são os comandos básicos do terminal CMD. Então, eu tenho aqui o PHP Artisan, e não se esqueçam que tem que ser obrigatoriamente dentro da pasta onde está instalada a framework do Laravel, e quando eu pressiono a tecla Return, ou Enter, vai-me aparecer uma listagem então de todas as opções que eu tenho quando escrevo PHP Artisan. Eu posso escrever PHP Artisan espaço qualquer coisa. E os comandos que estão disponíveis, entre os imensos comandos que nós iremos aqui explorar ao longo desta playlist, nós temos aqui o make. E o make contém aqui um make controller. E é tão simples quanto isto. Vamos colocar aqui PHP Artisan make controller e vamos colocar um espaço e dar um nome ao nosso controlador. Vamos lhe chamar médicos controller. E eu vou colocar médicos controller porque assim o ficheiro fica com uma expressão mais fácil de encontrar. Então vamos pressionar o return
E o que vai acontecer é o seguinte: controller created successfully. Ora, isto significa que o controlador foi criado com sucesso. Vamos aqui sair, fazemos um exit. Vamos regressar aqui ao nosso Sublime e vamos ter a ocasião de verificar que dentro da pasta dos controllers foi criado o Médicos Controller. E quando abrimos já existe algum código. Perguntar-me então, mas não era mais rápido escrevermos isto? Sim, mas por que não termos aqui sempre o terminal aberto e fazer o Médicos Controller, create PHP Artisan Make Controller, etc, etc. Ora, o que é que nós vamos agora colocar aqui dentro? Bom, vamos imaginar que nós queríamos ter aqui uma função dentro da nossa classe e como veem aqui, ela é a classe Médicos Controller que estende a classe base Controller, portanto tem depois um conjunto de métodos já próprios para nós podermos tirar partido deles e não vamos ter que os implementar, mas nós podemos criar as nossas próprias funções. Uma das funções, por exemplo, era ir buscar os médicos, ok? Devolver a lista de médicos. E então eu posso ter aqui public function get médicos. Eu podia colocar, buscar médicos, lista, médicos, qualquer coisa, mas eu vou usar a expressão get médicos, que é ir buscar os médicos. O que é que eu vou colocar agora aqui? Bom, eu aqui vou ter a minha lógica de programação. Poderia passar por ir consultar a BD. Ok? Mas não é isso que nós vamos fazer. A única coisa que nós vamos fazer aqui é definir aqui o médicos e vamos colocar aqui o array. Faz de conta que nós tínhamos ido buscar esta informação à base de dados. Vamos colocar aqui o João. Aliás, eu não sei, mas penso que eu ainda tenho aqui a estrutura. Então eu vou copiar esta estrutura e esta que aqui está. Vamos copiar isto, vamos eliminar tudo isto e vamos colocar esta estrutura aqui. E assim é mais rápido. Então eu tenho aqui uma estrutura de dados que é a estrutura dos meus médicos, que poderia vir proveniente de uma base de dados, okay? E depois a função getMédicos devolve-me o conjunto de médicos que eu tenho na minha base de dados. Perguntar-me-ão agora, ok, então e agora o que é que nós fazemos para ter acesso a esta informação? Bom, vamos regressar aqui ao nosso web PHP e vamos limpar esta route. Eu não vou limpá-la, vou aqui comentá-la apenas para vermos a diferença. Nós temos estado a utilizar route, get, médicos, e depois colocamos aqui normalmente uma function, uma closure, ok? Neste caso, vírgula, function, e depois colocamos aqui esta expressão toda por aqui fora. Ora, neste caso concreto, reparem como se torna muito mais fácil com os controladores. Eu não tenho necessidade de definir a função. Eu simplesmente tenho que chamar o controlador. E neste caso, para usar o controlador, eu vou colocar uses e vou especificar à frente qual é o controlador que quero utilizar. Neste caso é o médicos controller, que é o fecheiro que eu criei aqui, o controlador que aqui está. No entanto, eu quero utilizar uma função específica deste controlador, que é a função getMédicos. Então, o que é que eu vou fazer com esta função? Bom, eu vou colocá-la aqui da seguinte forma. Vou colocar um hat e depois getMédicos. Ok? E agora vamos fechar aqui e vamos colocar o ponto e vírgula. Vamos então testar a colocar na nossa URL, e nunca esquecer que uma route é aquilo que nós escrevemos na URL do nosso site. Vamos colocar médicos e vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos fazer aqui Ctrl S. Vamos aqui escrever médicos. Já cá está. Vamos aqui devolver e reparem. Eu tenho João, Manuel e Carlos. Eu já tinha estado a fazer aqui algumas experiências, obviamente. Mas ele apareceu aqui. Vamos aqui muito rapidamente alterar no controlador os dados. Então vamos aqui regressar. Vamos aqui ao controller e vamos colocar João, Manuel, Carlos, Ana e Manuela. Ok? Guardar. Vamos aqui refrescar e reparem como os dados aparecem. Portanto, o que é que nós fizemos aqui? Bom, foi algo que pode parecer extremamente complexo nesta fase, eu acredito que é relativamente até confuso, mas esta é uma forma de nós começarmos a perceber que existem mecanismos de separação da lógica, que é isto que nós aqui temos, isto é, a forma como os dados são tratados. Neste caso eu tenho aqui os dados definidos aqui, mas eu podia ir buscá-los
a uma base de dados e buscá-los ao modelo, e depois aqui simplesmente devolvê-los, ou então ir buscá-los, agrupá-los aqui, analisá-los, verificar se existem, se não existem, se existirem devolve, se não existirem não devolve. E eu depois só tenho aqui a seguinte questão, nas minhas routes eu tenho então a possibilidade de ir buscar um método específico dos meus médicos para os poder apresentar. Eu posso inclusive colocar aqui route get médicos, por exemplo, 1, okay? E depois vamos ver já em vídeos seguintes como é que podemos utilizar outras funções, ou médico, por exemplo, médicos apagar, ou eliminar, por exemplo, e agora colocar aqui uses, isto é uma forma, ok? E à frente colocamos médicos controller, eliminar médicos. Ora, o que é este eliminar médicos? Bom, é um método que ainda não está, ou melhor, uma função que ainda não está criada, que eu poderia criar aqui dentro da minha classe, ok? Colocar aqui public function, eliminar médicos e colocar aqui no seu interior todo o código que permitiria ir à base de dados e eliminar todos os médicos. Okay? E portanto, se eu a determinada altura numa view tivesse uma hiperligação, um link que tivesse esta expressão na URL, significava que ele ia automaticamente recorrer à execução do controlador médicos controller para executar o código que está dentro do método eliminar médicos. Ok? E portanto, vamos aqui até ver se existe aqui a possibilidade, nós fazemos aqui um return, médicos eliminados. Okay? Isto parece um bocadinho forte a expressão, mas é médicos apagados da base de dados. Então significa aqui, vamos testar, eu tenho aqui médicos apagar e cá está, médicos eliminados. Não se assustem, é natural que nesta fase seja um pouco, pareça tudo um pouco complexo, tudo isto começa a fazer sentido quando nós criamos código, quando nós começamos a programar, quando nós começarmos aqui a utilizar estes mecanismos e eles começarem a ter efeitos práticos. E obviamente que estaremos a um passo muito rápido, antes de irmos aprofundando ainda mais quais são os métodos e as funcionalidades mais avançadas que cada um destes mecanismos tem, estamos a um passo de começarmos a falar da forma como o Laravel trata os dados em termos de base de dados, utilização de migrações, ou migrations, e a utilização do Eloquent, que é a forma de nós escrevermos a estrutura da base de dados. Não temos que ir para o phpMyAdmin, devemos lá ir, se calhar. Mas vamos ver depois, nas próximas edições desta playlist, como é que esses mecanismos funcionam. E assim que nós começarmos a ter o pilar suficiente para podermos avançar na criação do nosso website, nós vamos começar a explorar, porque assim vamos começar a introduzir ao longo do desenvolvimento dessa plataforma cada uma das componentes adicionais que dizem respeito a cada uma destas estruturas. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.